O que aconteceu com o Radagast durante a Guerra do Anel e por que ele desaparece da história? Bom, a gente sabe que ele estava na Terra-média quando a guerra estourou, e ele estava ativo, interagiu com Gandalf, com Saruman um pouco antes de todo o caos começar. Porém, no momento que o mundo mais precisava de aliados poderosos contra o Sauron, o Radagast simplesmente desapareceu da narrativa. O que aconteceu com ele? Será que ele fugiu? Será que ele morreu e ninguém viu? Ou será que a falha dele foi algo muito mais sutil do que a traição do Saruman? Hoje eu vou aqui corrigir alguns mitos dos filmes e tentar entender o porquê no final das contas ele não estava no barco que partiu nos Portos Cinzentos. Então fica comigo, porque a história do Radagast é a prova que nem todo mundo que se perde é necessariamente mal. Às vezes eles só amam demais a coisa errada. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal que a gente tá com a meta de 10 mil inscritos até acabar o ano. E se puder deixar algum comentário, isso ajuda demais. Então, só pra gente começar, eu queria falar uma coisa que eu fico triste porque é uma adaptação dos filmes que eu pelo menos gosto muito, que é aquele trenó de coelhos. Aquilo não existe no livro, porém seria incrível. Essa foi uma adaptação que eu gostei muito e queria que fosse canônico. Mas agora vamos falar sobre ele canônico. Quem é o Radagast? O nome original dele é Eowendil, que significa algo como amante dos pássaros. E ele é um maia que servia a Yavanna, também conhecida como a Rainha da Terra. E aqui tem um detalhe muito legal, que é que o Saruman, que antigamente era chamado de Curumo, foi escolhido por Auli para vir para a Terra-média, mas a Yavanna praticamente obrigou o Saruman a levar o Radagast com ele como um companheiro. E o Saruman nunca engoliu isso muito bem, e é justamente por isso que ele tem aquele desprezo pelo Radagast. Mas agora vamos sobre o tema do vídeo. O que ele fez na Guerra do Anel? A última ação confirmada dele é algo até importante. No verão de 3018, ele encontra o Gandalf perto de Bree. E é ele quem traz o aviso que os Nazgûl atravessaram o rio e que estão procurando pelo condado. Sem esse aviso, o Gandalf teria sido pego de surpresa. Porém, na inocência do Radagast, ele também entrega a mensagem de Saruman: venha para Isengard, preciso da sua ajuda. O Radagast, obviamente, não sabia da traição do Saruman. Então, nesse momento, ele sem querer mandou o Gandalf para uma armadilha lá em Orcfang. Porém, apesar de ele ter mandado o Gandalf para a armadilha, também foi ele quem forneceu a chave para a fuga do Gandalf, porque o Gandalf pediu para ele mandar mensagem através dos pássaros e bestas. E Radagast, fiel à palavra dele, enviou Gwaihir, o Senhor dos Ventos. E foi justamente essa ação que salvou o Gandalf do topo da torre. Então assim, tecnicamente, mesmo ele não tendo aparecido muito, o Radagast foi importante pra caramba para a Guerra do Anel, principalmente pro início da jornada. Mas é justamente aqui que começa o mistério. Um pouco tempo depois, no Conselho de Elrond, são enviados os batedores para buscar aliados. E eles vão até Rosgbel, que é a morada do Radagast, perto da Floresta das Trevas, e eles trazem a notícia de que Radagast não estava lá. E assim, ele não deixou nenhum recado, não foi para Minas Tirith, ele não se juntou à sociedade, ele simplesmente não estava onde ele deveria estar. Então a pergunta que fica é: para onde vai um mago quando a guerra começa? E pra gente entender esse sumiço dele, primeiro a gente precisa entender a missão. Os Istari não foram enviados para usar poder bruto. Eles são Maiar em corpos reais, corpos que sentem fome, medo, cansaço e por aí vai. A missão deles era inspirar e unir os elfos e os homens contra o Sauron. E a resposta para o destino do Radagast está na carta, se eu não me engano, de número 156 do Tolkien, onde ele diz que o Radagast simplesmente falhou. Mas é importante a gente prestar atenção aqui que a falha dele é diferente da falha do Saruman. O Saruman falhou por orgulho e desejo de dominação. Ele caiu no fundo da escuridão. E já o Radagast falhou porque, nas palavras do próprio Tolkien, ele se tornou excessivamente apegado às coisas selvagens. Ele não se tornou mau, ele se distraiu. Quando ele chegou na Terra-média, ele ficou tão fascinado pela flora e fauna e pelas criaturas que ele esqueceu do propósito político da vinda dele. Enquanto o Sauron ameaçava escravizar todos os povos livres, o Radagast estava mais preocupado com as árvores e os pássaros. E isso explica o porquê ele não estava em Orc. Com a sombra de Dol Guldur crescendo ali do lado da onde ele morava, é muito provável que ele tenha recuado para alguns lugares mais profundos na floresta. Não para fugir de medo, mas sim para ficar mais perto do que ele amava, que é a natureza. E assim, uma coisa que não é nada canônica, mas que eu já vi muita gente falando, é que tem um pessoal que acha que as águias na Batalha do Portão Negro foram enviadas a comando dele. O livro diz que as águias vieram com o sopro do vento do norte.
O que, na minha opinião, faz mais sentido ser algo a ver com Gandalf ou talvez até mesmo com Manwë. Mas enfim, o Radagast se tornou um pacifista da natureza em um momento em que exigia guerreiros de espírito. Mas agora, qual é a consequência dessa falha dele? No final do Retorno do Rei, a gente vê o Gandalf partindo para os Portos Cinzentos. Ele cumpriu a missão dele, e o Radagast não estava naquele barco. E isso gerou uma teoria popular, de que ele teria ficado, digamos assim, preso na Terra-média como uma punição. Porém, o próprio Tolkien nunca usou essa palavra como preso. O que a gente sabe é que, pelo menos naquele momento, ele não voltou. Mas então, o que acontece com os Istari que ficaram para trás? E aqui vem outra teoria que é pura especulação. E essa teoria fala que, ao se apegar tanto à Terra-média, o Radagast pode ser se tornado como um espírito local. Não que o corpo dele tenha sumido ou algo assim, mas é que sem missão para guiar ele, e sem o retorno para Valinor, ele pode ter aos poucos indo se fundindo na natureza que ele tanto amava. E não é que ele virou uma árvore ou algo assim, mas que a identidade dele como mago ou como emissário dos Valar tenha sido dissolvido, restando apenas um guardião da floresta. Então ele ainda estava ali como um corpo e tudo, porém como um guardião da floresta, que acabou sendo esquecido pela história dos homens. Agora, isso é uma punição para ele? Talvez, mas também pode ser exatamente o que ele queria. E agora tem um ponto importante aqui também. O Gandalf nunca condenou o Radagast. No livro, é o Saruman quem zomba dele, chama ele de tolo e simples. Agora o Gandalf faz o contrário, ele acaba defendendo o Radagast. Ele diz ao Saruman que o Radagast não é um tolo, e ele admite que o Radagast é um mestre de formas e mudanças de cor. Assim, fica bem claro que o Gandalf confia em Radagast o suficiente, pelo menos para dar a ele a tarefa de reunir informações. E embora ele tenha falhado na grande missão dos Istari, o Radagast não traiu seus amigos, ele só escolheu um caminho diferente. E agora, para fechar o vídeo, eu preciso fazer aqui um papel de advogado do diabo e te perguntar, será que essa falha dele foi uma falha total? Existe uma leitura que, dependendo do ponto de vista, a gente pode falar que o Radagast falhou na missão com o Manwë, que é o rei dos Valar, mas talvez ele tenha cumprido o desejo secreto da Yavanna, que é a rainha da Terra. Ela sabia que a guerra do Sauron e a industrialização do Saruman iam acabar destruindo as florestas. Então, será que ter um mago ali, dedicado exclusivamente a proteger a vida selvagem, não era algo necessário? Fica aí o questionamento. E em textos mais pra frente e notas do Contos Inacabados, o Tolkien ainda dá uma suavizada um pouco nesse julgamento do Radagast. Ele sugere que talvez o Radagast não tenha sido banido para sempre de Valinor. O Tolkien especula que após Era servir na natureza e aprendendo o desapego, ele poderia eventualmente ter permissão para retornar ao Oeste. Não como um herói triunfante igual Gandalf, mas como um servidor humilde que finalmente terminou seu trabalho. E eu acho que a lição que fica com tudo isso sobre o Radagast é sobre prioridade. A Terra-média precisava ser salva do Sauron primeiro. Sem derrotar o Sauron, nenhuma árvore ou pássaro estaria totalmente seguro. É como se o Radagast estivesse tentando salvar o jardim enquanto o resto da casa pegava fogo. A intenção dele era boa, mas o time, o momento ali estava meio errado. Então agora, o veredito final é que o Radagast não é um traidor e também não é um covarde. Ele é um personagem até que trágico que se perdeu na beleza do mundo. Ele não sumiu por nenhum furo de roteiro na história. Ele sumiu porque a narrativa do Tolkien é sobre luta dos povos livres. E o Radagast escolheu se retirar dessa luta para cuidar das coisas que a história oficial raramente mostra. Mas agora, eu quero que você comente aqui, por favor. Você acha que o Radagast merecia voltar para Valinor, logo de cara igual o Gandalf, ou você acha justo que só o Gandalf tenha tido essa permissão para voltar de início assim? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. E uma coisa que você pode comentar também é os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. Eu já tenho uma lista de vídeos para trazer aqui, tem alguns que tá dando bastante trabalho. Porém, o único jeito de eu saber o que vocês querem é com vocês comentando, né? Então é isso, meu querido. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e, se quiser ajudar ainda mais, o Live Pix está aqui na descrição e na tela o tempo todo. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a próxima e fui!